aproximando do dia da multiplicação das células, e eu tenho observado que alguns líderes, às vezes, ficam apreensivos, outros estão meio que nervosos, e o nosso intuito, tanto na nossa palavra hoje, como provavelmente nas nossas duas próximas oportunidades, domingo e uma outra oportunidade, é estarmos falando, direcionado a esse assunto, no sentido de fazer com que cada líder, não só de célula, mas de qualquer ministério, cada obreiro, cada pastor, que escutar a mensagem, ele possa entender, descansar no Senhor. Então vamos trabalhar nesse sentido. Para isso nós leremos João, Evangelho conforme escreveu João, capítulo 11, nós trabalharemos do versículo de número 45 até o versículo 52. João, nós falaremos um por muitos, é o tema da nossa reflexão. Um por muitos. Aí está a projeção, você que nos acompanha pelas redes sociais, você tem aí a projeção, e você pode também, se quiser, acompanhar através da sua própria Bíblia. Diz-nos assim, João, capítulo 11, do versículo 45 a 52. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse texto. Agradecemos porque Cristo submeteu a cumprir a tua vontade, morrer em nosso lugar, em substituição a cada ser humano, para conceder-nos assim o direito de vida eterna. Obrigado, Senhor, que como Cristo fora obediente e fez o seu sacrifício, cada um de nós que cremos no teu nome, também possamos ter o mesmo sentimento e atitude de colocar a nossa vida à disposição do Senhor, se possível nos sacrificarmos para o avanço, o progresso do Evangelho, a salvação do nosso povo. Que esta palavra que ora será proclamada, pedimos que ela venha do profundo do teu coração ao nosso coração, que entendamos a mesma, e ela possa produzir em nós fé, mudança de atitude, de postura em relação a Ti e a Tua obra. Portanto, Senhor, fala conosco. Aproveita também, ó Pai Celeste, o expediente que ora temos para falar àqueles que aqui estão, que são os nossos convidados, que ainda não tomaram um compromisso de servir a Jesus. Que nesta hora, ó Deus, eles possam crer piamente em Ti e fazerem o seu compromisso de fé em Jesus, neste local. Muito obrigado. Usa-me como instrumento Teu para a transmissão do Teu recado à Tua congregação, a mim mesmo nesta hora, pois assim
é que fazemos esta oração, Pai querido, no nome bendito do Teu Filho amado, nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, o nosso tema é um por todos. Queridos, o que acontece às vezes com líderes de ministérios, líderes de célula, pastores, obreiros, chega um determinado momento no nosso ministério que parece que nós não vemos a porta de saída para darmos continuidade à progressão do trabalho e, consecutivamente, crescimento. E há uma tendência de ficarmos preocupados, às vezes estressados, e isso só traz ainda mais prejuízo ao ministério, à obra que nós estamos a executar. O nosso intuito é mostrarmos que não precisa tais situações na nossa vida, é só entendermos o nosso chamado, é entendermos qual a carreira fora nos proposta diante disso. Se assim entendermos e praticarmos, seremos vitoriosos e não haverá esses estresses na nossa vida. O que acontece nesse texto? Ora, após Jesus fazer aquele milagre da ressurreição de Lázaro, que já há 4 dias estava sepultado, então a notícia rapidamente se espalhou. E muitos foram até ali ver a Jesus. E quando chegou ao conhecimento dos líderes religiosos judaicos, então eles ficaram preocupados. E o texto mostra que eles disseram: olha, esse homem está fazendo muitos sinais, muitos milagres. Muitos estão crendo nele e muitos virão a crer. Se nós deixarmos ele continuar agindo desta forma, o que vai acontecer? O pensamento deles era que haveria uma rebelião contra o governo romano, e logo viria o governo romano, destituiria os religiosos dos seus cargos, e assim traria punição à nação de Israel. E aí Caifás, então, profetiza, não dele, mas o Espírito Santo usou a boca de Caifás para ele profetizar. Usou a sua boca, porém não transformou seu coração. E Caifás, resumindo, ele disse: olha, é necessário que um morra para a salvação do povo, em detrimento ao benefício do povo. E o Espírito Santo então profetizou através do ímpio Caifás, mesmo sendo um sacerdote, mas era ímpio. Queridos, por acaso Jesus não sabia disso? Sim, Jesus sabia. Jesus conhecia perfeitamente o porquê da sua existência, o porquê da sua carreira, o porquê do seu ministério e para que tudo isso. O problema, muitas vezes, em nós cristãos, sejamos ou não líderes de alguma coisa, é que falta-nos muitas vezes tais entendimentos. E para isso nós precisamos nesta noite discorrer de tais entendimentos para que possamos compreender e agir de forma salutar no reino de Deus. E para isso, eu queria convidar ainda você para lermos Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos, capítulo 20, versículo 24, onde Paulo se expressa, mostrando-nos que as compreensões que ele tinha em relação à sua vida, sua carreira, seu ministério, que possamos então daí tirar lições para a nossa vida. Então Atos 20, 24, o apóstolo Paulo diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Desse texto, nós podemos tirar 3 importantes compreensões. Eu digo, olha, se você vai liderar,
primeira coisa que você tem que entender é que se você quer ter sucesso nesta empreitada, você tem que ser sacrificado. Ninguém, mas ninguém obtém sucesso numa empreitada ministerial se ele pensar que ele vai sentar num trono e os súditos virão servi-lo. No reino de Deus, na igreja é diferente. Aquele que fora escolhido para liderar, ele foi escolhido para servir, não para ser servido, já disse Jesus. E muitas vezes nós não temos sucesso nas nossas empreitadas no reino, é porque nós queremos servir, nós não queremos nos sacrificar. E Paulo entendeu plenamente isso. Nesse texto, mostra 3 coisas bem claras. Primeiro, é que Paulo tinha compreensão da sua existência. Veja bem, olha o que é que ele diz. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, Paulo sabia o porquê da sua existência. No mundo atual, por que está havendo alto índice de depressão, suicídio e muitas doenças psíquicas? É porque as pessoas, elas não compreendem a sua questão existencial, ou as suas questões existenciais. E aí fica aquelas perguntas: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E as pessoas, elas ficam nessa peleja, nesta luta do dia a dia. Ela não sabe quem é ela não sabe a que veio este mundo e nem para onde vai. Todo homem, ele só pode ter plena satisfação realizada na sua vida se ele compreende cabalmente essas questões existenciais. Então Paulo, ele sabia quem ele era. Ele era um filho de Deus. Ele fora escolhido. Ele sabia de onde veio. Ele sabia para onde iria. Ele sabia qual a sua missão. Há pessoas que acordam e ela não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Ela não sabe. O crente, da mesma forma, o crente, ele precisa ter total compreensão de suas questões existenciais. E Paulo diz: em nada tenho a minha vida preciosa. E ele dá continuidade ao texto. Então, meu querido, a sua vida, quando Deus a fez, ele tem um objetivo, ele tinha um objetivo especial. Nós não somos frutos do acaso. Nenhum de nós que aqui estamos nasceu à toa. Não. Há um planejamento já pré-estabelecido por Deus em relação à sua pessoa. E Deus deseja que cada um de nós nos enquadremos dentro desse seu projeto, dentro desta arquitetura. Nós somos um tijolinho, cada um é um tijolinho dentro desta arquitetura que Deus quer erguer. O problema é que eu não compreendo isso. Às vezes eu também não aceito isso. Quando eu fiz a minha decisão ao lado de Cristo, ainda jovem, alguns irmãos chegavam para mim e diziam: olha, você tem que ir ao seminário, você tem que ter o chamado. Mas eu não queria ser pastor, eu não queria ir ao seminário, eu queria uma outra vida, ser um crente convencional, sem tal compromisso. E eu tentei resistir, tentei fugir. Eu fui, na realidade, um Jonas na vida, né? Descendo para Tarsis, sendo jogado do navio do bar, sendo comido ali, engolido pelo grande peixe e vomitado depois em Timon novamente. Vai. Até que um dia eu compreendi. E naquele dia disse: eu vou fazer o seminário, pode dar sangue no meio da canela, eu vou fazer o seminário, eu não aguento mais essa pressão de Deus. Então muitas vezes na sua vida é essa pressão de Deus.
Deus quer que você desenvolva na igreja, Deus quer que você discipule, Deus quer que você evangelize, Deus quer que você esteja integrado em um ministério sendo eficiente e eficaz. Mas eu quero fugir, eu não quero compromisso, eu não quero consagração de vida, e a pressão continua. Qual é essa pressão? Falta de paz, espírito, falta de satisfação com a vida, falta da alegria da salvação, e a penúria continua, e muitas vezes até a questão da escassez daquilo que é efêmero, das coisas materiais. Deus me pressionou, até que um dia eu resolvi aceitar o desafio. Paulo tinha compreensão da sua existência. Cada um de nós precisamos ter. Enquanto nós resistirmos, enquanto nós fugirmos, não teremos paz, não teremos gozo, não teremos satisfação. Segunda coisa que esse texto nos mostra que Paulo tinha, ele tinha satisfação da sua carreira. Em nada, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, vírgula, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Queridos, Deus te chamou para ser líder de célula, Deus te chamou para ser líder dos músicos, dos cantores, dos arquiclavos. Deus te chamou para ser líder da sonoplastia, da projeção. Deus te chamou para ser líder de um ministério. Então cumpra com alegria, com satisfação. Faça do seu trabalho um divertimento. Eu disse na quinta-feira que minha vida ela ficou bem corrida agora. Tendo assumido ali a presidência da Convenção Batista Piauiense, eu estou desenvolvendo uma função tanto de presidente no momento como de secretário executivo. Mas, para mim tem sido um rejuvenescimento. A pressão do dia a dia, não poder mais cochilar um pouquinho depois do almoço, corre, tem me trazido alegria, porque eu estou desenvolvendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, e é uma terapia. Então eu chego por volta de 1h, meio-dia, lá no Espigo, o Nonato está fazendo lá o teto, e eu levo minha quentinha, e como lá, satisfeito, alegre, e a coisa está andando, as coisas estão andando, estão fluindo. Não tenho mais o tempo que eu tinha, então eu tenho que dar assistência aqui, assistência lá, mas eu estou alegre. Então, em vez de estar me envelhecendo, eu estou rejuvenescendo. O problema é que às vezes nós colocamos o nosso trabalho, a nossa carreira como peso. Oh Senhor, mas está tão pesado, está tão difícil. Eu queria convidar você para ler comigo 2 versículos de Atos. Atos 9:5 e depois o versículo de número 15. Atos capítulo 9, versículo 5 e depois o 15. Esse texto que nós vamos ler é quando Paulo ia a caminho de Damasco para prender os cristãos, e ali ele tem um encontro com o Senhor. E quando ele diz: quem é Senhor? Aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas eu quero ler só o versículo 5 e o 15. Vamos lá. Versículo 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Pronto, vamos compreender essa frase final. Então, quando Jesus aparece para Paulo, ele diz assim: olha, Paulo, duro é tu resistir com essas algemas. A figura aí é alguém algemado. Ele não tem força para quebrar essas algemas, mas ele vai querer insistir, forçar. O que vai acontecer? Ele vai ferir os seus punhos.
ele vai sentir dores, ele vai sofrer, e ele nunca vai conseguir quebrar essa algema. Assim somos nós, queridos. Se você aceitar a sua carreira cristã, você vai viver tranquilo. Mas se resistir, vai sofrer, vai sangrar. E Jesus disse para Paulo: olha, duro é resistir, é tentar forçar, quebrar as cadeias, os aguilhões. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Um vaso escolhido. E o próprio apóstolo Paulo, depois de suas cartas, ele diz que há vários tipos de vaso. E há questionamento que ele faz lá: você é vaso de quê? Você é um vaso de barro? Você é um vaso de ouro? Que tipo de vaso você é? Você é um vaso usável ou você é um vaso imprestável? E o texto aqui, Deus deixa muito claro, aqui já é o Senhor falando a Ananias. Porque Ananias, ele questiona quando Deus disse: olha, vai ao encontro de Paulo. E Ananias disse: mas Senhor, este homem tem perseguido os teus filhos, este homem tem assolado a igreja. E aí Deus fala para Ananias, esse texto, diz: não, mas esse homem é um vaso especial para mim. Ele vai levar a minha palavra aos reis, aos poderosos, etc, etc. Então Paulo ficou cônscio da sua carreira. Deus não disse: olha, Paulo, você vai ser um popstar, você vai conquistar o mundo, você vai ser famoso. Não. Deus disse: você vai ser pregador do meu evangelho. A questão é que, às vezes, nós como crentes, ainda temos um sonho, né? Eu vou conquistar o mundo, eu vou ser famoso, eu vou ser rico, eu vou... Queridos, e onde vai dar toda essa tua luta? Ontem, fazendo uma visita ao Lindomar, está doente, quebrou o pé, inclusive ore por ele. Quando eu cheguei, a Joyce estava vendo uns comentários, e ela disse: pastor, eu gosto muito de ver esses documentários. Pessoas que viveram dentro da igreja, cantavam dentro da igreja e conseguiram galgar o sucesso fora da igreja. Eles conseguiram fama, muito dinheiro, e todos eles se acabaram na droga, se acabaram de forma... E aí eu citei alguns nomes, ela citou outros que eu não quero citar aqui. Mas assim, aqueles homens e mulheres que se acabaram, eles não entenderam que Deus os havia chamado para eles serem cantores, ministros de músicas na sua igreja. Eles acreditaram que iam conquistar o mundo. Querido, Deus te chamou para ser um crente. Deus te chamou para ser um pregador do evangelho. Esse texto que eu vou ler agora não estava no script, será uma outra mensagem, mas Dejane, ponha bem aí, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, Deus nos chamou para sermos exatamente isso aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Só que nós estamos com um sonho fora da igreja e não na igreja. Olha aí. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo. É isso. É isso que o mundo tem que considerar você. Não é que você é rico, que é importante. Não, é que você é um ministro de Cristo. E mordomo, ou seja, administrador dos mistérios de Deus. É aquele crente que o incrédulo vem e diz: ô irmão, ore por mim, que eu estou passando por uma grande necessidade. Eu sei que se você orar, Deus vai me abençoar. Olha, que os homens nos considerem como mordomo dos mistérios de Cristo. Versículo 2. Aqui é o que os homens têm que ver em nós. Versículo 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um seja achado fiel. É isso que Deus quer de nós.
E é aqui que está toda a nossa empreitada de sucesso. Esqueça. Sabe por quê? Os sonhos externos, eles se acabarão no dia que nós tivermos que descer à sepultura. Mas os sonhos internos, eles são eternais, eles são para sempre. Então o apóstolo Paulo, ele não tinha lamúrias, porque ele sabia que as lamúrias na sua carreira só dificultaria. Quando ele escreve lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29, ele diz que uns foram convocados para crer e também padecer. Então mesmo que você padeça, mas padeça com alegria. For a vocação que Deus deu a você. Filipenses 1, 29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. A questão, queridos, é que assim, vamos pensar no ministério do pastor João Pedro aqui na primeira igreja. É muito bom, né? Você pensa que o meu serviço é chegar aqui no domingo à noite, arrumadinho, não é desse jeito, tudo, beleza. Venho aqui, prego 30 minutos, 40 minutos, depois vou para casa, volto quinta-feira, mais uma vez, arrumadinho, dou o estudo ali durante 1 hora, volto para casa e agora só na EBD domingo de manhã. Oh, mas é bom ser pastor? É. Pense que seja só isso. Meu celular está cheio de mensagens. Ô pastor, faça alguma coisa, por que está acontecendo isso? Aí eu estou, pastor, me socorra, me empreste dinheiro. Quando o problema é orar, ainda vai, mas quando é dinheiro, onde eu vou arranjar dinheiro para lhe emprestar? Entendeu? Araújo, me faça um favor, vire mais esse para cá, Araújo, parece que não está ventilando aí. Sim, então o que ocorre? Paulo, ele tinha esta compreensão da sua carreira. Sabe por que Jesus teve sucesso? Porque ele também conhecia, Araújo, nota 10. Jesus também conhecia, irmãos, a sua carreira, e ele próprio diz, quando lá em Lucas capítulo 24, versículo 46, ele disse assim, e disse-lhe, assim está escrito, o próprio Jesus falando, assim está escrito, convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Então Jesus já sabia do seu sofrimento, daquilo que ele ia passar. Certo? Então no Evangelho é assim, existe o tempo das palmas, que é muito bom, mas existe também o tempo das palmadas. Só que nós estamos preparados somente para receber as palmas e não as palmadas. Então, queridos, se você não quiser ser aquele que vai ser crucificado em benefício de muitos, pode sair da liderança. Você não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Pastor não forma calendário. Sabe por quê? Eu chego em casa, às vezes cansado, e a Vânia disse, olha, fulano pediu para a gente visitar, porque, tá bom, só faço passar por baixo do chuveiro, troco de roupa. Ontem mesmo nós chegamos das visitas que fomos fazer, fizemos uma visita ao hospital e uma outra pessoa, nós chegamos em casa meia-noite. Aí que eu fui ligar a TV para ainda assistir o UFC, já havia terminado. É assim que funciona. Pastor não pode desligar o telefone, é 24 horas ligado.
estou me lamuriando. Não, estou agradecido a Deus, porque eu posso ajudar pessoas, eu posso assistencializar pessoas. É o ministério. Terceira coisa, primeira coisa, eu disse que Paulo tinha compreensão da sua existência. Ele sabia de onde veio, quem ele era, para onde iria. Segunda coisa, eu disse que Paulo tinha satisfação da sua carreira. Deus disse: olha, eu não quero que você seja aí um ator de grande sucesso, um popstar, não. Eu quero que você vá pregar o meu evangelho. Tá bom, Senhor. Terceira coisa, Paulo tinha convicção do seu ministério. Voltemos lá, Dejane, para 20, 24 de Atos. Temos que saber a diferença da carreira e a diferença de ministério. A carreira era a sua desenvoltura, o que haveria de acontecer na vida dele. O ministério era o serviço dele, era o trabalho dele. A palavra ministério significa serviço. Serviço. Não, aliás, Atos 20, 24. Atos. Aquele lá que você fez o PowerPoint lá, ó, Atos 20, 24. Mas em nada tenho por preciosa a minha vida, está aí, certo? Olha, nós pegamos lá o primeiro ponto. Mas em nada faço questão. Mudou a tradução. Cadê o PowerPoint que você fez? Apagou? Apagou, mas tudo bem, deixa aí. Mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, vírgula, e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que ministério foi esse? Dar testemunho do evangelho da graça de Deus. É isso aí. Então Paulo, ele tinha convicção desse ministério. A questão é que, geralmente nas igrejas, quando chega aí o mês de novembro, dezembro, vem a eleição da diretoria, dos ministérios, das organizações, etc, etc. Aí muita gente quer ser, eu quero ser líder disso, eu quero ser vice-presidente, mas ele não tem a noção exata do seu trabalho. E muitos pensam que é um título de honraria, de status e etc. Quando começa a vir o trabalho, cuidar de menino na EBD, etc, etc. Chega no mês de março, ele começa a diminuir a velocidade, né? Aí o combustível já começa a entrar na reserva. Quando chega lá no mês de maio, ele já quer sair, já quer entregar o cargo. Aí, pronto. Se o cargo não é recebido, de maio até o final do ano, é só enrolando. Gente, observe. Estamos trabalhando para Deus. Vamos lá, Atos de Jane 9, 16. Ainda dando continuidade àquilo que Paulo, então, compreendia. Nosso descanso, queridos, não é aqui, neste mundo, diz o autor de Hebreus. Aqui nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha. Nosso descanso é lá. Olha aqui, 9,16. E eu lhes mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus falando para Ananias em relação a Paulo. Será que Paulo não ficou sabendo disso aqui, que Jesus falou para Ananias? Com certeza, Ananias disse para ele. Então, o ministério tem dores. Quando eu pastoreava a igreja memorial, nós fizemos um culto na Rua 9, e o culto ar livre. Eu me lembro que quem pregou foi o irmão Jorge Facundes. Naquela noite eu simplesmente cantei. Quando ao término do culto, a dona da casa estava fazendo um culto ali de gratidão, ela disse: olha, eu gostaria que cada um permanecesse no seu lugar, que nós temos algo a servir para vocês. E a primeira pessoa que foi servida foi eu
E o pregador da noite, Jorge Facundes, quando terminou, ele veio conversar ali. Aí veio uma pessoa com uma bandeja bonita, né? E aí ali uns pedaços de bolo, suco, tá? Para mim e para o Jorge. Beleza, tá bom. Aí o Adão, na época, que hoje é pastor lá no Parque Alvorada, o Adão Ramos, era nossa ovelha. Ele disse: eu vou querer ser também pastor. Eu digo: pois não, eu estou pronto para lhe enviar ao seminário. De modo que passou poucos dias, estávamos enviando ao seminário. Foi, concluiu o seminário, foi consagrado, foi pastorear, passou um tempo, aí ele encontrou: rapaz, hoje eu estou nesse sofrimento, é por culpa sua. Ele dizendo que era culpa minha. Eu disse: não, culpa minha não. Você não achou bonito o copo de suco e o bolo? Não é só aquilo ali não, no ministério. O copo de suco é muito bom, mas tem mais coisa além disso aí. Então a questão é que as pessoas acham que cantar aqui é muito bom. Eu gostaria de ser um cantor, chegar aqui à frente e cantar. Mas essa turma que canta aqui, eles ensaiam no sábado de 2 horas até horário que geralmente nós gostaríamos de estar dormindo, repousando no sábado. Eles ensaiam também quarta-feira à noite, das 19 horas até... Eles ensaiam também com a letra das músicas aqui, em casa, até... Não é só chegar aqui não, meu querido. Existem dores no percurso. Então você não pode liderar um ministério achando que é só comer bolo com refrigerante e com suco, só recebendo palmas. E as palmadas, as incompreensões. No ministério nós damos a vida, mas há as incompreensões. O pastor chegou atrasado. Agora ele nunca perguntou: querido, pastor, o que foi que houve? Você chegou atrasado? Não. Ele não sabe o que é que o pastor estava fazendo. Então assim também é na sua célula. Você sempre vai ser criticado. Vai haver sempre incompreensões. Mas o importante é que Paulo diz, em Romanos 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que é que ele diz? Uma conclusiva: portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, Paulo ali, ele não está dizendo que o homem vai aplaudir você, os seus liderados vão aplaudir. Não. Ele está dizendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós estamos recebendo o nosso salário, está sendo depositado no banco celestial. É isso que nós temos que compreender. Olha o que continua dizendo Lucas 24:46. Jesus também conhecia essa questão. Disse-lhe: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia. Então Jesus sabia: eu vou sofrer, vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar e vou ali sentar na glória. Então, querido, o nosso tempo de sofrimento é breve. Como diz Paulo, escrevendo sua carta, primeira carta ali aos Coríntios, começando tanto no final do capítulo 5, entrando um pouco no 6, onde ele diz que a nossa leve e breve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso de glória incomparável. Então, o nosso sofrimento aqui na liderança é incomparável à bênção que nós vamos receber oriunda de Deus. Então não desanime não. Se você vai liderar, você vai receber críticas, incompreensões. Você vai passar
vai lutar, você vai querer que as pessoas se desenvolvam, não vai. Líderes de célula estão sofrendo na pele. Porque a ideia era assim, a pessoa é crente, então ele está disposto a trabalhar, a discipular, né? Vocês descobriram que eles são muito preguiçosos. Pastor, você está me ofendendo? Não, estou falando a verdade, diga que eu estou mentindo. Na sua célula, quantas pessoas discipulam? Pode observar. Quantas vão atrás de alguém, pelo menos para uma outra pessoa discipular? Você está sofrendo na pele. É uma dificuldade, um encontro por semana a célula faz. E é uma dificuldade. Aí diz, não, hoje eu não posso ir. Porque aí começa as desculpas, mentirosa, não tem nem vergonha de estar mentindo para Deus. Deus sabendo que não tem nada daquilo ali. Desculpa mais esfarrapada do mundo. Não, é porque, sabe, aí começa aquelas coisas, deveria pelo menos dizer assim, irmão, eu estou com preguiça, eu não vou. Eu acredito que Deus diria, muito bem meu filho, você está com preguiça mesmo, então fique aí. Mas mentir. Mentira por cima de mentira, nenhuma é verdade. Então o que acontece? Entenda, líder de célula, que você vai ter que arrastar esse povo, você vai ter que sair puxando, você vai ter que sofrer. No final, eles vão todos estarem bem, você vai morrer, mas você cumpriu sua carreira. É necessário que um morra pelo povo e é você que vai morrer. Mas é necessário. Sabe quem que vai morrer? É o pastor João Pedro aqui, correndo atrás de recursos para pagar os operários que rebocam aqui, preparando mensagem, gente, pastor, estou precisando de uma visita, e você cada vez mais ficando bonito, gordo, é isso. Mas em compensação, quando eu chegar lá na presença do homem, ele vai dizer, muito bem, tu morreu, mas está aqui teu salário. É assim que vai acontecer com você. Tem um bocado de líder de célula doido para cair fora da célula e fica inventando história. Não, sabe por quê? É porque agora, sabe? Mentira, é porque você está cansado. Não venha com essa história para mim, não. Já sei, dá vontade de dizer, deixa de ser mentiroso, rapaz. Você até é cansado. Mas, querido, é assim mesmo. É assim mesmo, não desanime, não. Você está arrastando morto, querendo fazer morto ficar vivo. Jesus sabia, Paulo sabia, mas mesmo assim Paulo tinha alegria no que fazia, tinha convicção do seu trabalho, em nenhum momento ele estava enganado. A prova é que quando ele chega, que o profeta Agabo diz assim para ele, olha, se tu subir a Jerusalém, e aí resumindo a história, eles vão te matar. Aliás, se tu subir a Roma, eles vão te matar. E Paulo tinha total convicção e não mudou sua trajetória. Ele sabia o que ia acontecer com ele, que ia morrer em Roma. Mas ele disse, eu tenho que pregar o evangelho aos romanos. E foi. E aconteceu de fato como o profeta Agabo havia dito. Mas ele não desviou o seu itinerário, ele foi. Ele tinha convicção do seu ministério. Ele não poderia encerrar o seu ministério sem levar o evangelho a Roma. Irmãos, nossa próxima mensagem, nós vamos estar falando exatamente sobre que não há glória sem luta, não há glória sem batalha. Não há. Aquele filme Troia tem uma parte que quando os dois reis logo de início vão se enfrentar, eles entram em um acordo, vamos colocar para degladiar um guerreiro de cada lado, e o guerreiro que ganhar, então torna-se ali a nação vencedora.
E quando o rei chama ali o seu gladiador, vê um cara gigante. Aí quando o outro rei chama o seu gladiador, o gladiador não estava ali. Que o menino vai chamá-lo. Quando chega lá, que encontra ele na tenda, Aquiles. E aí o garoto diz: olha, se eu fosse você, eu não iria lutar. Porque o homem com quem você vai lutar é o maior homem que eu já vi na minha vida. Aí ele vai subindo no cavalo e olha para o menino e diz: é por isso que você nunca será lembrado pela história. Seu nome vai ser esquecido. Entendeu? Então não há vitória sem luta. Se você entregar a sua célula, se você desistir da sua célula, você não entra. Você vai ser esquecido. Então, querido, é luta, é embate. Crente não tem tempo para chorar, tem tempo para trabalhar. É trabalho, trabalho, trabalho. E eu, para mim não esquecer disso, às vezes eu estou deitado, eu digo para a Vânia: ô, vontade de trabalhar. E ela olha para mim e diz: com essa cara, eu digo: pois é, vontade de trabalhar. Então, por muitos. Você vai morrer pela sua célula, mas vai entregar a célula aos pés de Jesus e dizer: está aqui, Senhor, tu me deu 3 e eu ganhei mais 3. Mas entregue a célula aos pés de Jesus. Não desista, não volte. Deus disse para Moisés: por que clama a mim? Diz o povo que marche. Então marche com esse povo. E que Deus nos abençoe. Queridos, essa mensagem ela fora bem específica aos líderes. Mas você veio aqui esta noite. Se você veio, você não veio à toa. Deus o trouxe a este lugar. Deus, de um certo modo, tinha e tem um objetivo para você neste local. E eu quero perguntar a você: você nesta noite quer fazer parte da igreja de Cristo? Quer fazer parte desse exército que louva o Senhor, que prega o Evangelho? Você quer fazer parte desse exército que vai entrar nas mansões celestiais? Reconhece Jesus nesta noite como Senhor e Salvador da tua vida. Recebe-o no teu coração. Entrega a tua vida aos cuidados dele. E eu quero perguntar: se há alguém entre nós que quer fazer este compromisso agora com Jesus, quer dizer para ele: Senhor, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero, Senhor, que tu me dês a convicção da vida eterna, da salvação eterna. Faça isso nesta hora. Se você quiser fazer, você vai simplesmente assim levantar um de seus braços e acenar de modo que eu possa ver. E com esse gesto você vai estar dizendo: pastor, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Não tenha vergonha. Estou convidando você, não para aceitar uma religião, mas para receber Jesus como Salvador, como Senhor da tua vida. Talvez você um dia já serviu o Senhor, já esteve na igreja, mas terminou se afastando e quer nesta hora retornar. Você pode fazer a mesma coisa. Daí eu pergunto: onde está a primeira pessoa que quer fazer isso nesta noite? É só levantar um de seus braços para que eu veja. Alguém entre nós? Graças a Deus. E a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Sabe por que eu estou dando tempo? Porque algumas vezes, quando nós vamos despedir as pessoas, algumas vezes as pessoas já falaram para mim: eita, pastor, se você pergunta mais uma vez. Daí eu pergunto mais uma vez: onde está a segunda pessoa que quer fazer esse compromisso com o Senhor? Só levantar uma de suas mãos.
Se não há, então eu vou encerrar o convite. Que Deus te abençoe, dê-te mais oportunidade de ouvir esse evangelho, e que em uma dessas oportunidades você reconheça o Senhor como Salvador da tua vida. Amém. Eu quero convidar, né, a mãe do Gilvan, Gilvan, traga aqui a sua mãe, Gilvan. Nós vamos orar por ela, graças a Deus. Muito bem. Quando eu assumi a primeira igreja, em 2015, em 2016, nós fizemos retiro no período de carnaval. Ela estava conosco, né? Passou o retiro e de lá para cá, sempre que pode, visitando. E às vezes a gente fica até perguntando, mas meu Deus, visita e nunca toma o compromisso com Jesus, né? Mas queridos, Deus tem a hora dele, Deus tem o momento dele, né? E o momento é agora. Como é o seu nome completo? Pronto, vamos orar, igreja. Irmã Francisca de Moura Souza. Francisca, nós já temos Francisca, então vai ser Francisca Moura. Francisca Moura. Levante sua mão. Deus querido, aqui está a irmã Francisca Moura. Tu conheces o seu sentar, o seu levantar, tu conheces, ó Deus, toda a sua estrutura, porque foi o Senhor que a fez. O Senhor a fez para que ela goze do Evangelho, para que ela participe da vida eterna, ó Deus, porque ela é tua filha. E neste momento, diante dos homens, diante desta igreja, diante dos anjos, ela confessa que está reconhecendo o teu Filho amado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aqui está a tua igreja, orando por ela, abençoando, pedindo que o Senhor a cerque de todas as ricas bênçãos, protegendo-a do mal, concedendo a ela saúde e disposição para desenvolver a sua salvação. E que assim, ó Deus, pela vida dela, muitas pessoas também tomem o exemplo e recebam Jesus como Senhor e Salvador. Obrigado, porque o seu filho Gilvan, com certeza tem orado por ela, Michele, muitos irmãos, a célula que ela tem participado tem orado por ela. E assim, ó Deus, nesta hora nós estamos alegres, porque a tua filha se manifesta publicamente. E nós, neste momento, levantamos as nossas mãos a abençoando e a abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar a célula que vai cuidar da irmã Francisca Moura, né? Então, a célula que vai cuidar pode vir receber sua nova discípula. A Vanilma que está na liderança. Vanilma, tudo bem. Então aí tem parte da célula, não está toda a célula, apenas uma parte da célula. Muito bem. Talvez você não esteja compreendendo esse momento, é porque a nossa igreja, ela trabalha com células. Então, podem sentar, obrigado, podem sentar. Nós temos células de crianças, células de adolescentes, de jovens, homens, de mulheres, de casais. Então, se você quiser participar conosco de uma célula, é só nos procurar. Se você ainda não tem a experiência e quer ter a experiência de conviver em célula, nos procure.
Bom, queridos, vamos trazer algumas comunicações. Se você tem alguma comunicação, pode vir à frente, dar a sua comunicação. No nosso boletim,